Eu sou a Débora Coker, sou mãe, avó, sou coreógrafa, diretora da Companhia de Dança Débora Coker e também do Centro de Movimento Débora Coker. Hoje em dia eu gosto de falar porque é muito diferente você ser uma coreógrafa ou ser uma diretora. E eu, a partir de um dado momento, eu comecei a perceber isso em mim. Quando eu passei a ser realmente uma diretora, como eu percebo que eu sou hoje em dia. E é isso. Eu sou descendente de família de judeus russos. Os meus avós são imigrantes, vieram para o Brasil e o meu pai já faleceu, mas foi uma pessoa muito importante na minha vida. Meu pai era músico, estudante de arquitetura, se formou em arquitetura. Depois ele desenhou joias, ele teve uma joalheria durante bastante tempo, então ele, além de ser um artista, ele também era um comerciante. Minha mãe sempre fez faculdade de arquitetura porque era apaixonada pelo meu pai, então para estar ali junto com ele, mas trabalhou com ele esse tempo todo. Eu tenho um irmão mais velho, tenho dois irmãos. O meu irmão mais velho é fotógrafo, o meu irmão do meio trabalha com comida. O meu primeiro casamento eu casei com um fotógrafo também. Tanto o meu irmão quanto o meu ex-marido, o Cafi e o Flávio Coker são dois grandes fotógrafos que me influenciaram, me ensinaram, foram muito importantes para mim. Depois eu casei com o João Elias, que hoje em dia é meu parceiro na companhia, produtor, diretor executivo, produtor executivo. A gente tem uma parceria de pensar essa companhia, né? E hoje em dia eu sou casada com o Tony Platão, que é um cantor. Enfim, eu falo isso para falar um pouco de que as pessoas que eu cruzei na minha vida, e não foram poucas, foram muito importantes e não foram pura coincidência. Eu estou falando isso para dizer dos amigos que eu encontrei, das pessoas que eu encontrei, como é que a minha família, desde muito cedo, e hoje em dia eu sou uma mãe, sou uma avó, que eu sou a maior mãezona judia, a maior avózona judia, mas eu trabalho feito uma louca. Então, como eu tenho um tempo dessas situações todas, porque na verdade, para mim a vida é uma só. Para mim, a construção da ética, da vida, do trabalho, do pensamento, da arte, é toda muito junto, né? A gente é quem a gente é em todas as etapas, em todos os lugares que a gente tem que estar. Você está me perguntando se eu já me imaginei fazendo outra coisa, que não dançar. E aí eu tô falando que não, eu tô falando que é engraçado isso pra mim, porque eu sou uma pessoa que tem uma trajetória, uma história, um caminho, que não foi sempre desde pequenininha dançar. Eu fui uma pessoa que estudei piano durante muitos anos e muito intensamente. Ganhei concursos, toquei música de câmera, estudei piano com gente boa. Eu fui jogadora de voleibol e gostava, fui convocada para a Seleção Carioca 2 vezes. Joguei na mesma época que Jaqueline, que Isabel, mas aquela virada que o voleibol se profissionalizou, junto o voleibol feminino e masculino, foi exatamente o momento que eu saí. Mas enfim, eu poderia ter sido uma atleta, poderia ter sido uma pianista. Eu sou uma pessoa que sou muito obsessiva, sou muito intensa, sou muito dedicada. E quando eu mergulho, quando eu escolho alguma coisa, aquilo é vida ou morte, é único, é intenso, absoluto. Então, eu vivi todos esses mundos e eles todos estão presentes na minha dança, mas eu não consigo, acho que o meu grande encontro foi com a dança. Eu acho que a dança foi quem sintetizou tudo que eu experimentei, tudo que me inspirou, tudo que foi importante para mim, mas só na dança realmente que eu consegui me comunicar com o mundo, me expressar com o mundo, que eu conseguia
transformar em algo que se tornou realmente expressivo, entende? Então a dança, eu comecei a perceber que tudo para mim, eu prestava atenção em como aquilo se movimentava na natureza, o pensamento. Cinema para mim era movimento, fotografia para mim era movimento, teatro, dança, tudo. Tanto é que eu estava falando todas as pessoas que eu trabalhei antes de eu montar minha companhia, durante 10 anos eu trabalhei muito com teatro, show business e tal. E todo mundo me falava, você não quer ser minha assistente de direção? Você não quer? E eu falava, não, eu quero ser diretora de movimento, eu quero ser coreógrafa, eu quero... Não vou chamar você, se mete em tudo, você participa, a gente está dirigindo isso junto. Eu falava, não, porque eu sou uma enxerida, mas a minha questão é o movimento, a minha questão é a dança. É esse ponto de interseção, onde, para mim, a vitalidade, onde o pensamento, onde sintetiza tudo para mim, é aqui, é no movimento, é no gesto, é no corpo, é na dança. Vamos lá, som. Sabe que uma vez eu estava conversando com o João e estava pensando, falando, nossa, o nosso tempo de produção e de realização é muito parecido com o cinema. Parece que a gente passa todas aquelas etapas, sabe? De produzir, aí depois de filmar, aí depois de editar, aí de montar a música. O meu pensamento criativo, o meu pensamento estético, ele necessita todas essas etapas. Uma etapa de investigação, de exploração da música, da luz, do figurino, da dramaturgia, de todas as inspirações em volta de um tema. Depois todo o processo de ensaios, de construção daquela dramaturgia, de construção daqueles movimentos, daquelas ideias. Depois de como é que aquele roteiro vai realmente se estabelecer, como é que aquilo vai ficar azeitado, né? Então, por exemplo, no mínimo, um processo meu de espetáculo, no mínimo, são 2 anos, no mínimo. Sendo que Nó, por exemplo, que é um espetáculo que eu fiz em 2005, que tinha como tema o desejo, que o primeiro ato são 120 cordas e a gente dança entre as cordas e faz amarrações entre os bailarinos também. O segundo ato é uma grande caixa transparente. Eu demorei 3 anos fazendo esse espetáculo. 4x4, que é a relação da dança contemporânea com as artes plásticas, também foram 3 anos. Porque, na verdade, eu tenho uma característica, uma personalidade no meu trabalho, que é esse fascínio que eu tenho por investigar o movimento e o espaço. Para mim, o espaço é carregado de sentido, de metáforas, e ele me proporciona um vocabulário de movimentos, uma pesquisa de movimento. Cada novo espaço me propõe uma nova possibilidade de vocabulário de movimentos. Mas esses novos espaços, eles necessitam uma investigação grande. Não é fácil dominar uma vertical, não é fácil dominar uma roda. Então, além de eu ter que dominar e me apropriar daquele novo espaço, eu tenho que dramaturgicamente transformar aquele espaço em parte do meu corpo. Ele tem que ser parte da dança, né? Intencionar ele tem que servir para contar para a plateia o que a gente está querendo dizer. Então isso é tempo, isso é muita pesquisa ali. A ideia é sempre conectar o mundo contemporâneo com a dança contemporânea, né? Na verdade, até penso às vezes em levar a dança a outras áreas, mas não, prefiro trazer o mundo inteiro para ali, para o palco da dança. Assim como eu sou mãe, avó, mulher, bailarina, coreógrafa, diretora numa pessoa só, assim também eu
eu estou produzindo, eu estou dirigindo, eu estou dançando, eu estou coreografando, mas eu tenho uma equipe que a gente pensa o espetáculo o tempo inteiro junto. Não tem alguém que produz, que vai lá, que vai produzir o cenário e que vai conseguir dinheiro. Não, a gente entende e realiza isso junto, que torna a produção inteligente, criativa, o que torna a minha direção também produtiva, no sentido de que, eu sou artista, então eu não penso em dinheiro, eu quero agora uma árvore, 7 metros, tem que funcionar do jeito que eu quero. Não, não é assim. E você entender os limites, e você entender quanto aquilo custa, você passa a entender e analisar custo-benefício. Vale a pena isso? O que está me dando esteticamente? O que está me dando dramaturgicamente? Vale. E aí, ao mesmo tempo, o bailarino tem que entender que aquilo tem uma importância. Então, é uma bola de neve no entendimento de uma produção que é muito importante da gente ter. Na verdade, tem que ter muita saúde para trabalhar em equipe de uma maneira saudável. Eu acho que a maior saúde que eu tenho, pessoal, de trabalhar às vezes 15, 20 horas por dia, e é o prazer, né? O prazer é importante, você tem que gostar. Você tem que gostar daquilo, tem que ter amor daquilo, acreditar de uma maneira, entender que o diabo mora no detalhe. Eu sou uma pessoa que, eu penso grande, eu estou sonhando aquilo ali, mas o pequenininho, sabe? Eu acredito em cada dia de ensaio. Então, eu acho que eu sou uma pessoa que acredito em estimular um ensaio. Para mim, se eu não encontrar prazer e amor e inteligência no meu dia a dia, que a gente ensaia 7 horas e 45 minutos, né? Mas também eu acho que você está me perguntando se eu me cuido, eu me cuido. Eu faço, sabe como eu me cuido? Eu faço aula de dança todo dia. Eu como bem, como, me cuido, mas eu também gosto de minhas farras, né? É muito importante, às vezes, comer porcaria, eu gosto de beber, eu gosto também de devaneios, né? E o ser humano, para devanear, ele às vezes toma um banho de cachoeira, ou toma uma cachaça, ou come um chocolate, ou taca maionese em alguma coisa. E para mim tá tudo certo, eu não tenho eu não sou xiita com nada dessas coisas, não. A gente nasce transbordando de desejos permitidos, desejos proibidos, não possíveis, não admissíveis pelas leis humanas. E isso tudo é muito cruel, a vida é muito cruel. Ela é cruel de tão boa, de tão fascinante. Eu tive um projeto social durante 2 anos, eu montei um grupo, e esse grupo foi muito bacana. Eu sabia que tinham vários projetos sociais pelo Brasil afora em dança. E aí eu ouvia muito falar que esse projeto, às vezes a pessoa ficava 6, 7, 8 anos dentro dele, e aí ficava ali, mas às vezes não se profissionalizava, acabava não saindo do projeto, não conseguindo entrar dentro do mercado, e eu falava, falta uma coisa, um pulo, né? É como uma pós-graduação, como um mestrado. Então o que eu fiz? Eu peguei uma turma boa que tinha, falei, eu quero só gente muito boa, que já era de projetos sociais. E fiz um master grupo com 13 pessoas. Eu tenho o maior orgulho de dizer, esse ano esse projeto já não estava mais, porque esse ano todo mundo que estava dentro desse projeto está empregado. Então isso foi uma coisa muito bacana, porque eu sistematizei esse projeto da seguinte maneira. Eu juntei a experiência da companhia, eles ficavam aqui, né, durante 6 horas por dia. Então eles faziam o mesmo processo, não junto com a companhia. Eles tinham aula de balé clássico, de dança contemporânea, todo dia, igual a companhia faz. Às vezes eu colocava a companhia para ensaiar com eles juntos, às vezes até para fazer aula juntos. Todo o processo que eu tenho com a companhia de aula de filosofia, de história da dança, de história da arte, de ver espetáculos, eles passaram por isso, de entender que a dança não é só ficar dentro de um estúdio, dentro de uma sala, fazendo aula de dança, ensaiando. Pensar a dança é pensar a arte, é se comunicar com o mundo contemporâneo, é abrir outras janelas, outros conhecimentos. Eu botei uma sementinha nisso, sabe? Uma provocação de que o conhecimento, ele começa, a dança começa no corpo, mas ela se estende. Começa aqui,
Tem que ter uma grande técnica. A técnica é fundamental. Um bailarino sem propriedade sobre o seu corpo, sem uma inteligência corporal e sem técnica. Arte em grego significa técnica. Arte é uma palavra grega que significa técnica. Então a técnica é fundamental. Sem ela não dá nem para conversar. Tanto é que um teste para minha companhia de dança é uma aula de balé clássico. Sem isso não dá nem tum. Depois, eu quero ver uma aula de contemporâneo, eu quero ver essa pessoa se movimentando, eu quero ver ela dançando um repertório de movimentos da minha companhia, né? E então, o fato desse projeto, que era de gente que já vinha estudando dança há algum tempo, né? De 3, 4, 5, 6 anos, eles terem um contato com uma companhia profissional. Como é que é uma companhia? Como é que se prepara para fazer um espetáculo? Como é que ensaia? Sabe? Isso dá um outro entendimento, né? E eles dançaram muito. Esse projeto foi para a França. Eles foram para a Bienal de Lyon e arrebentaram. Bom, eu vou nomear alguns pontos de virada, porque acho que foram viradas incríveis. Acho que a primeira grande virada foi a estreia da Companhia de Dança Débora Coker no Municipal do Rio de Janeiro, em 1994, em julho. A gente estreou no Municipal, dividindo a noite com o Momix. E o que eu me lembro foi que eu já era bastante conhecida dentro do mundo artístico, né? Ainda não era conhecida do grande público. E me lembro que mesmo artistas e pessoas que não me conheciam comentavam, tal, porque tinha um Momix junto, né? Companhia americana é maravilhoso, essa Débora Coker, tá vendo? Porque o meu nome não é um nome brasileiro, assim, né? Então, muita gente achava que o Momix, uma companhia americana, e a Débora Coker, uma coreógrafa americana dividindo a noite. Tá vendo? Como é que é? Dança forte. E aí as pessoas que me conheciam diziam, não, Débora Coker é a Debinha Coker, é mais do que brasileira. E muita gente falava, nossa, comparando, achando que era melhor do que o Momix, você estava ali, ou se não era melhor, estava ali. E o Momix, nesse momento, era uma companhia que já existia há 15 anos arrebentando no mundo inteiro, e a gente estava ali, sem tirar nem pôr, entendeu? Então, acho que foi uma estreia bacana. Eu me lembro que ali eu sabia que eu estava montando Vulcão, meu espetáculo de estreia, e eu me lembro que quando, nesse ponto de virada que eu tive, eu falei, gente, não tem mais volta. Agora eu tenho que seguir com a Companhia de Dança Débora Coker. Eu estava montando um espetáculo, eu não tinha certeza que eu estava montando uma companhia, né? E ali, outro momento muito bacana foi quando eu ganhei o Laurence Olivier Awards, em 2001, em Londres. A gente tinha levado o espetáculo Mix. Eu estava indicada pela coreografia do espetáculo Mix. Eu me lembro, e eu sabia que na noite londrina se apresentam 400 espetáculos por noite em Londres. Se você abrir o jornal, você vai ver que tem 400 espetáculos. Eu falei, indicação já é um prêmio. Nenhum brasileiro, nenhuma pessoa da América Latina tinha sido indicada para o olha que nome, Laurence Olivier Awards, que é o Oscar das artes cênicas na Europa. E aí eu falei, tô indo porque a indicação já é o prêmio. Eu me lembro que era carnaval, fevereiro a gente foi. Eu não queria ir, era carnaval, estava exausta, trabalhando como sempre pra caramba. Eu tinha acabado de chegar de uma turnê da Europa, não sei o quê. Eu não queria ir, eu queria ficar em casa com os filhos, queria dar uma descansada. Queria ficar no carnaval carioca. Não o Barbican, que é quem
aonde a gente se apresentou, né? No Barbican Center, que é um centro cultural deslumbrante em Londres. Você tem que vir, isso não existe, uma pessoa indicada num prêmio desse. E aí, eu me lembro que dança, aí tinha a tela, aí as pessoas que estavam concorrendo como coreógrafos. Aí, fulano, papapá, aí aconteceu, pela coreografia do espetáculo Mix, Débora Coker, enorme, tudo. Aí a pessoa que estava apresentando, and the Laurence Olivier Awards goes to Débora Coker. Eu falei, cara, eu não tinha me preparado assim, sabe? Eu não tinha preparado discurso realmente, nem eu nem o João, a gente achou que ia. Eu não tinha preparado nada, e eu me lembro que eu subi, e aí eu peguei o microfone e fiquei de cócoras assim. E quando eu abaixei de cócoras, a plateia começou a rir. E aí, quando eu agradeci, eu falei, eu não sei nem o discurso, eu nem... Assim, agora eu falo inglês muito melhor do que eu falava em 2001. E aí foi incrível, assim. E é outro ponto de virada que eu não posso deixar de dizer, foi o Cirque du Soleil. Que aí, dentro tem vários momentos, o convite, a estreia em Montreal, a estreia 11 meses depois em Nova York, que é realmente um ponto de virada, né? Eu acho que hoje em dia eu tenho mais lucidez do que está significando para mim ter dirigido e criado um espetáculo para o Cirque du Soleil. É uma mudança na minha vida pessoalmente, assim, coisas que eu possivelmente não farei mais depois que eu fiz esse espetáculo, depois que eu enfrentei esse desafio, depois que eu aprendi o que eu aprendi, depois que eu, né, é uma relação com o mercado, com o mundo, com uma produção de 53 pessoas em cena, uma banda ao vivo com 9 músicos, o espetáculo vai ficar 15 anos em cartaz, uma produção daquele tamanho. Então, esse eu acho que foi um ponto de virada, está sendo, que eu tive muito, muito, muito medo, não sabia se eu ia dar conta ou não, e estou dando conta até hoje, aonde me colocou, e é isso. Falei alguns.